Ano de eleição, os eleitores e candidatos têm muitas dúvidas, mas muitas pessoas têm vergonha de perguntar, porque fica com medo de ser fora da caixinha, de se apresentar como não participante da política, mas a verdade é que a vida eleitoral, ela é sim complexa e é necessário que você possa participar e atuar com mais cidadania. Para tirar algumas dúvidas, eu recebo ele, o grande advogado que atua em várias causas, mas é conhecido no Estado pelo direito eleitoral, doutor Juvenal Kleiber. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, doutor. Muito bom dia, Divino. Muito bom dia, telespectadores. Estou aqui à sua disposição e dos seus espectadores para que nós possamos tirar todas as dúvidas. Bom, primeira coisa, o que pode e o que não pode durante o período eleitoral? Não vou nem falar do dia da eleição, vou chegar no dia, mas no período eleitoral, nós sabemos que tem vereador que não gostou mais do prefeito, brigou, ele pode subir no palanque do outro? Já começa com uma boa pergunta, uma boa alfinetada, né? Mas pode? Tudo bem, nós estamos a 16 dias das eleições, né? De hoje até dia 6 são 16 dias. Se aquele candidato a vereador que está em uma coligação quiser subir no palanque do outro ou quiser pedir voto, ele pode até pedir o voto para o outro, mas subir no palanque não pode, porque a Justiça Eleitoral impede candidato registrado por uma coligação de subir no palanque de outra pessoa. Mas ele pode participar dos comícios ficando embaixo e pode pedir voto tranquilamente. Então, certo. E se ele confeccionar um adesivo, ele é de uma coligação, e botar o outro prefeito, vamos dizer assim, nesse mesmo adesivo, pode? Bom, se você fizer, se o candidato fizer o adesivo com as contas dele, sendo pagas por ele, aí não pode. Mas ele pode, no carro, colocar um pedaço da propaganda dele, pago por ele, e pegar aquela propaganda, aquele adesivo de outro candidato, de outra coligação, para colocar no carro dele. Mas essa outra, do outro candidato, tem que ser paga pelo candidato e não por ele. Bom, antigamente, nós víamos muitos carros de sons na rua. Sumiram, doutor. Por quê? Primeiro, porque a população pediu. Porque, olha, você ser acordado sábado e domingo, 7 horas da manhã, não era brinquedo, não. Mas o direito eleitoral, Divino, vem evoluindo. E dentro dessa evolução, entendeu-se que aquelas propagandas de carro de som atrapalhavam mais do que ajudava. E, atualmente, você só é permitido o uso do carro de som em carreata, passeata, caminhada, tá certo? Com a presença do candidato. Ou em um comício, ele parado, tocando os jingles de campanha. Quer dizer que se tiver um carro de som na rua, o candidato tem que estar perto? Ele precisa estar perto, porque só é permitido que o carro de som participe em caminhada, carreata e passeata. Aquele som que ficava rodando sozinho? Aquele sozinho, não, tradicional. Já fazem mais de 10 anos que que foram retirados na campanha eleitoral. Outra coisa, as carreatas, o senhor acabou de falar, as carreatas, por exemplo. O que é permitido numa carreata? Parece que durante a carreata, lei de trânsito não existe, né? É assim mesmo? Pode? Divino, a pergunta é muito boa e nós vamos esclarecer. Toda coligação para fazer uma caminhada, carreata, motociata, seja o que for, dentro da campanha eleitoral, ele precisa, num prazo de pelo menos 24 horas antes, avisar, no caso daqui a STT, certo, como também a Justiça Eleitoral. Né? Tem que ser registrada? Tem que ser oficiada. Por quê? Porque a STT aqui, ela terá que preparar o trânsito para que, suponhamos que aqui você vai fazer uma caminhada, uma carreata descendo a Cônigo João Lima, por exemplo. Então, as pessoas, as faixas precisam ser interditadas. Então, por isso precisam ser notificadas com prazo pelo menos de 24 horas. E uma coisa interessante, terminadas as eleições, o último dia de propaganda oficial é no dia 3, que é uma quinta-feira. Sexta e sábado, podem ainda os candidatos fazerem carreata, caminhada, passeata, usando carro de som, mas sem poder parar para fazer reuniões políticas. E nem ter discursos. Meu Deus. Complexo isso, viu? Bastante. Pode uma coisa e não pode outra. Bastante. Não é que não pode, a Justiça Eleitoral vem evoluindo e com essa evolução as normas vêm sendo impostas aos candidatos e aos partidos políticos e às coligações. Vamos lá. O mundo está digitalizado, meu querido. Não tem como fazer campanha hoje sem WhatsApp, sem Instagram, sem TikTok, sem Facebook. As ferramentas estão aí, nós estamos acompanhando eleições do Brasil todo. E tem dado resultado. O exemplo, vou citar, Pablo Marçal, de São Paulo. Sem tempo de televisão, tem aparecido, se tornou destaque.
Bom, o que pode, o que não pode no mundo virtual? O mundo virtual é livre? Posso fazer o que eu quiser? Ou tem regras também? Tem regras também, você pode fazer qualquer tipo de propaganda, desde que essa propaganda não denigre a imagem ou ofenda a imagem do candidato. Então você pode fazer as suas propostas, pode apresentar as suas propostas, mas não pode, dentro dessa propaganda na rede virtual, falar qualquer inverdade, que é a famosa, conhecida como fake news. Fake news. Até quando eu posso mandar o WhatsApp? Por exemplo, dia da eleição, domingo, dia de eleição. Acordei, pai, será que meus eleitores vão lembrar meu número? Ó, gente, meu número é esse aqui, assim, pode mandar o WhatsApp, tá liberado ou é proibido? Último dia que você pode fazer campanha, não falando você, candidato, né? É no dia 3. A partir dali é o último dia de comício, é o último dia que você pode, em tese, fazer as reuniões políticas. Sexta e sábado, como é que diz, pode fazer caminhada, passeata, desde que obedeça às regras e que sejam informadas a Justiça Eleitoral, como também o município de Araguaína e a Polícia Militar, para fazer o acompanhamento, mas também eles podem fazer disparos nas redes sociais. A diferença é que sexta e sábado pode haver impulsionamento. Domingo, em hipótese alguma, o candidato pode fazer qualquer tipo de transferência de pedido de voto. Mas o que acontece se o candidato... Eu recebi aqui um WhatsApp de um candidato. O que eu faço? Você pode, você como eleitor. O eleitor, e aí? Se sentiu, não gostei aqui, vou denunciar. É isso? A ouvidoria da Justiça Eleitoral serve para isso, para você dizer que você está recebendo coisas indesejáveis dos candidatos. Mas vamos lá, o que vai acontecer com o candidato se ele fizer isso? O candidato ele tem livre escolha de fazer os impulsionamentos, porque as redes sociais são livres. Você pode fazer o bloqueio de um candidato. Você, certo, eleitor, você pode fazer o bloqueio disso se você não quiser. Agora, se mesmo assim ainda continuar sendo feito, você pode procurar a assessoria da dizer que você não quer mais receber, ou você pode fazer um vídeo reclamando disso. Bom, agora, dia da eleição, o que o eleitor pode fazer? Quais são os limites para o eleitor mais apaixonado, o eleitor que quer que o seu candidato ganhe? Aonde vai o limite dele de manifestação? O limite dele é apenas ele entender que no dia da eleição ele é único e o voto dele é único, tá certo? E o que ele pode fazer no dia da eleição? Ele pode ir com o número do candidato, ele pode ir com a praguinha do candidato, ele pode ir com qualquer identificação do candidato, seja ele a prefeito ou a vereador, desde que ele não faça propaganda disso na fila ou não peça voto ao chamado boca de urna, que é proibido pela Justiça Eleitoral. Pode ter carro adesivado no dia da eleição? Não há problema de ter carro adesivado. O que se não pode é nas sessões colocar aquela imensidão de carros de um candidato só na frente, porque isso é configurado como propaganda em dia, como disse, que não se pode ter, que é no dia das eleições, qualquer tipo de propaganda. Sempre ouvimos dizer que muita gente vai presa no dia da eleição por exageros. Quais são as causas mais recorrentes de prisões de pessoas no dia da eleição? Primeiro, existem aquelas pessoas que são mais apaixonadas politicamente, né, que tendem a ir para as filas de eleições ou ficar do lado de fora, tentando fazer o convencimento que é a boca de urna, que não é permitido. Se isso acontecer, dentro das sessões tem os fiscais da Justiça Eleitoral, basta que você faça a denúncia e a pessoa é retirada de lá, ou se ele insistir, poderá ser presa. Doutor Juvenal, muito obrigado pelos esclarecimentos. Respondemos muitas perguntas. Quem está vendo esse corte, acompanhando os treinos do doutor Juvenal, ele é advogado, atua principalmente aqui no Tocantins, mas em todo o Brasil, porque ele é um advogado conhecido já na nossa região, principalmente pelo direito eleitoral, como vocês viram aí, conhecedor das causas. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Espero você voltar aqui outras vezes para a gente trazer polêmicas. Hoje nós vamos esquecer as polêmicas no período eleitoral, para não dar nem para mim nem para ti. Vamos deixar as polêmicas de lado, viu? Porque você é advogado, eu vou ter que te contratar depois para me defender. Mas passou a eleição, vem para cá para a gente soltar aí um veneno no ar, tá bom? Divino Betânia Júnior, eu que agradeço o convite, muito obrigado, espero poder ter esclarecido não somente a você, mas também os seus telespectadores. Estarei aqui sempre que convocado por você, até porque você é um dos grandes comunicadores da cidade. Aliás, se você me permitir, um grande abraço ao seu pai, que é uma pessoa, um irmão que eu tenho, que eu amo de paixão. Valeu, Divino Betânia, um abraço. Valeu, doutor Juvenal, a gente continua.